Olá, bem-vindos a mais uma reflexão de fé e esperança. Vamos falar sobre como lidar com a ira. Existem pessoas que facilmente se iram. É bom analisar que tipo de coisas nos deixam irados. Irritamos quando os outros não concordam com as nossas ideias. Ficamos irados com o modo de agir das pessoas. Ficamos irados com os erros que cometemos? Com a graça de Deus, devemos aprender a controlar a ira ou vamos passar a vida inteira pedindo perdão aos outros pela consumível agressividade causada pela ira? Vamos observar primeiramente o que é a ira. É oportuno dizer que na maioria das vezes a ira humana é compreendida como um intenso sentimento de raiva, ódio e rancor. Na verdade, é constituída por um conjunto de fortes emoções e vontade de agressão, geralmente derivada de causas acumuladas por problemas que não foram resolvidos e nem foram tratados. Por essa linha de raciocínio, podemos dizer que a ira é uma emoção que surge em nossa mente devido a um acontecimento ocorrido, seja no meio em que a pessoa que está com a ira, diante de alguma situação qualquer, resolveu deixar este sentimento extrapolar os limites da sua razão ou do seu raciocínio e agir agressivamente. Quando a ira surge, somos tomados pelas emoções de tal forma que perdemos a própria racionalidade. Vamos observar então o que a Bíblia nos diz sobre a ira. A Bíblia nos avisa sobre os danos que a ira pode causar. Por isso ela nos orienta: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. A ira é um sentimento que está presente na vida de todas as pessoas. Entretanto, precisamos aprender a controlá-la e a lidar com ela. Na maioria das vezes, justificamos que o nosso problema não é diretamente com a ira, e sim com as circunstâncias que nós enfrentamos diariamente. Mas bem lá no fundo da nossa mente, sabemos que manter a raiva sob controle não exige mudar as circunstâncias, e sim as nossas atitudes. O escritor bíblico Tiago disse na sua carta, capítulo 1, versículo 19, a carta de Tiago: sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A Bíblia nos ensina a ter o devido cuidado para estabelecer o controle sobre a ira. Como então lidar com o problema da ira? Esta é a grande questão. No caso da fúria incontrolável que se manifesta, a ira humana é vista teologicamente como pecaminosa. Precisamos então, diante das situações difíceis ou de impacto que sobressaltam os nossos sentimentos, ter o devido cuidado, pensar no que vamos falar, refletir antes de dizer palavra alguma. E quando se escapa alguma palavra que seja mais intempestiva, precisamos controlar os nossos reflexos físicos para não causarmos agressões às pessoas. É o que se chama de contar até 10. Às vezes ouvimos coisas e, diante da experiência da vida, nos deparamos com situações que somos levados quase que a agir no repente, no calor das situações. Depois nos arrependemos, ficamos tristes porque fizemos o que não devíamos ou praticamos o mal. Então é importante cuidar dos nossos pensamentos, acalentar as nossas palavras nos momentos de se irar e ter o devido cuidado com as nossas reações físicas. Guarde isso no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.